Ana, ele que você sempre acompanha pela manhã no Bom Dia Novo Tempo. Está comigo à tarde também para a gente trazer esse bate-papo especial. Está de volta. Boa tarde, Daniel Mendes. Boa tarde, Lu Ferreira. Boa tarde a você que nos acompanha. Que prazer estar com você mais uma vez, numa semana muito especial, onde os corações estão batendo mais Né? rápido, mais forte, né? Fica todo mundo mais emotivo, como você disse ontem, alguns procurando, os outros já tendo e querendo aí, enfim, né, agradar, e aí vai nessa... Exato, exato. Então, realmente fique ligadinho, porque o tema de hoje é principalmente para aquele pessoal que está vivendo o momento de namoro ali. Quem não está vivendo, já começa a se preparar também, porque vai chegar esse momento, né, Lu? Com certeza. Então já fala aí, Mendes, qual que é o nosso tema de hoje? Acontece que todo mundo, quando tá namorando, quando não tá namorando, a cobrança é o quê? Você que não tá namorando, você sabe, né? A cobrança qual que é? Vai namorar, E não, os meu filho. namoradinhos? E aí, minha filha, não conseguiu ninguém, tá escolhendo demais. Que isso? Ok. Quando finalmente você começa a namorar, tem. Ó, já comemorou 2 anos já, hein? 3 anos. E aí? O Tá bolo bom. chega quando, né? Que ela falou, Quando vamos comer o chega o bolo bolo? quando? Sempre é assim, Verdade. né? E aí você decide, então, dar o segundo passo. Vai lá, noivou. Agora. Noivou. E agora? O que O fazer? que fazer? Como lidar com as cobranças desse Eis a momento? E a questão. ansiedade? E como se preparar para algo que eu não conheço? Eu não sei a Exatamente. resposta para isso. Eu Quem vai também nos não. responder é o nosso convidado de hoje. Primeira vez que a gente está tendo aqui a honra de entrevistá-lo é o Ivan Mancidia. Se eu tiver falado errado, depois eu vou pedir para ele me corrigir. Ele é colombiano, casado com a Adriana já há 10 anos, né? Há mais de 10 anos. É formado em licenciatura em teologia, também é bacharel em psicologia, tem MBA em gestão de pessoas e liderança também de pessoas, palestrante, terapeuta de casais e família, então entende do que está falando. E olha, ele trabalha com a terapia EMDR, a gente já até entrevistou uma outra psicóloga também sobre esse assunto, é bem bacana. E uma das melhores coisas também de tudo isso é muito bom, mas ele tem, inclusive, Mendes, um livro para casais, que chama assim, ó, A Culpa é Tua ou Minha? Eis a questão. Só Que pelo tema já bacana, fiquei né? curioso para ler todo esse Não, livro, e hein? eu, quando vi isso aqui? Seja muito bem-vindo, Ivan. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão escutando esse lindo programa. Privilégio recebê-lo aqui, viu, Ivan? E a gente já tem aqui muitas e muitas perguntas que são dos nossos ouvintes. A gente quer saber realmente tudo, né? Já deu aqui, a Lu já apresentou aqui, todo mundo já quer saber do seu livro. Depois, no final, a gente vai até saber, vai te perguntar como é que a gente faz para ter acesso ao seu livro. Mas, agora, Ivan, me permite chamá-lo de Ivan, acontece isso. O jovem está ali naquele momento, consegue o namoro, e aí começa aquela cobrança, sempre aquela cobrança, né? E daqui a pouco, tá bom, eu decidi, vou casar. Então, o primeiro passo é noivar. Mas a cobrança continua. Noivei. E agora? Ou então, antes de noivar, chega aquele momento assim, ó, quando que é o exato momento que eu devo noivar mesmo? Será que eu estou preparado para isso? Vou pedir em casamento quando, Eu pedi né? em casamento quando? Então a pergunta é: quando que devo tomar essa decisão? Principalmente esse jovem, aquela jovem que está lá, ele não vai me pedir em noivado. E o jovem, será que peço, não peço? Quando é o momento exato, Ivan, de tomar essa decisão do noivado? É uma boa pergunta, sabe? Primeiro que tudo, quero parabenizar vocês por esse trabalho lindo que estão fazendo de levar essas informações tão valiosas para as pessoas. O quando chegou o momento é uma pergunta muito boa, né? Ela varia muito de casal para casal de namorados, né? Pois há variáveis que entram muito em jogo, como, por exemplo, estudo na faculdade, parte financeira, quanto conhece um ou outro, concordância das famílias, né? Se há uma discordância entre as famílias, é muito mais complicado entrar um noivado, ainda mais se casar. Gravidez, né? Alguns casais de namorados que eles decidiam noivar e entrar para o casamento simplesmente porque houve uma gravidez no meio do relacionamento e outras situações que se podem também ter em conta para tomar essa decisão de quando é que chegou o momento, né? Isso porque o namoro, o objetivo do namoro é se conhecer emocionalmente, né? Então, é mais um momento de reconhecimento, né? Um espaço para poder ver quais são as coisas que gostam um do outro, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Quando especialmente são assim solteiros ou estão começando a namorar ou já estão no noivado, que especialmente os que estão namorando, que normalmente o namoro ele não é passar mais de 2 anos, porque começa a correr alguns perigos e começa também a entrar em uma rotina, né?
pela experiência, nenhum casal, especialmente namorados, né, chega preparado para um noivado e nenhum casal de noivos está preparado para casar, né, pela experiência, né. Ahora, não é por isso que não se deve noivar ou que não se deve casar, né, mas todo planejamento é bem-vindo antes de tomar essa decisão tão importante. Muito bom. A gente viu então que ficou claro, e engraçado, é interessante, né? Porque o que o Ivan falou cai muito bem com o que ontem o pastor Gilson falou também da questão do tempo de namoro, né? Exato, E que não pode ficar, que não é aconselhado ficar demorando tanto tempo por várias questões. Mas, Ivan, se na época do namoro a pessoa tá ali para conhecer, para tomar a decisão, quais que são os objetivos então dessa fase do noivado? É para continuar conhecendo? É para quê? Sim, não, com certeza. O noivado é para continuar se conhecendo, é mais, depois do casamento vai continuar se conhecendo, porque a gente não consegue conhecer totalmente uma pessoa nem no noivado, nem no namoro, nem no noivado, e também no casamento. Eu, por exemplo, posso dizer que eu levo mais de 10 anos casados com a minha esposa e eu ainda continuo conhecendo, né? Agora, a diferença do namoro, o noivado é uma etapa que para se continuar conhecendo, mas também é de preparação para o casamento, onde se deben definir certos aspectos, como tais, data e preparativos para o casamento, né? O noivado é para preparar, né, tudo isso que vai vir imediatamente. Onde vão morar, se vão morar na cidade dele, ou em outro lugar, ou na casa dos pais, né, que não é muito aconselhável, né? Quando e quantos filhos vão ter, né? Precisam falar sobre tudo isso, né? Planejamento profissional, como é que vai ser a profissão depois do casamento, né? E especialmente é um momento especial e muito importante para fazer um curso de noivos. Por que eu menciono isso? É importantíssimo. O noivado é um momento especial e propício para fazer um curso de noivo, de tal forma que todas esses aspectos a ser combinados antes do casamento, todas as dúvidas, perguntas que surgem a respeito do casamento possam ser resolvidas. Muito bem, estamos aqui conversando com ele, Ivan Mantilha. Mantilha, isso mesmo, a pronúncia, né? Tá correta. Ele que é psicólogo, teólogo, enfim, terapeuta de casais, de família, trabalha com terapia, é escritor, enfim, falando sobre a questão do noivado. Agora, Ivan, aproveitando também a sua experiência, a sua larga experiência na questão da psicologia, normalmente o ser humano já tem por si só medo do que é desconhecido, né? E parece que, é uma impressão que eu tenho, me corrija até se eu estou errado, o namoro é aquela questão que meio sem compromisso, assim, você não tem um compromisso. Eu começo a namorar, então, se eu não estou gostando, já desmancho o namoro. Eu acho que quando a gente passa para essa segunda fase do noivado, mexe um pouquinho com o emocional das pessoas. E aí eu pergunto a você, é o seguinte, como que deve ser a preparação também individual e do casal? Se existe essa preparação individual, né, da pessoa se preparar para esse momento especial, porque o noivado, tanto é que a aliança, né, é colocada no dedo, a aliança já. Como é que fica a cabeça, como é que deve estar a cabeça daquele que está realmente decidindo pelo noivado? Tem algum processo? Qual é a dica que você dá para quem está pensando aí em passar para essa fase do noivado? Precisa analisar muitas variáveis, né? Eu já mencionei várias vezes, né? Como é que vai ser a vida profissional, a vida familiar, social, especialmente a financeira, né? Acho assim que uma das coisas que se deve analisar muito antes de passar para um noivado, tomar essa decisão, é a parte financeira, até porque um dos terceiros motivos pelos quais os casais hoje se separam. Então, é um bom assunto para se analisar, refletir antes de tomar uma decisão do noivado, né? Isso porque o noivado já é um compromisso mais sério que um namoro, né? Então, já aí, o mais sério já colocou um peso de responsabilidade, né? Alguns ficam mais preocupados, mais angustiados. Então, o homem tem mais dificuldade para poder assumir e assimilar o compromisso, apesar de que é aquele que pede, né? Normalmente, o noivado, mas o homem tem dificuldades para aterrissar a realidade do compromisso, então precisa ser pensar em tudo isso, né? E como é que fica? Eu acho que uma questão que tem a ver também com isso que você está falando, Mendes, é a questão da ansiedade, né? Porque pensa, você tá ali preparando tudo, organizando tudo, e aí vem comentários de todos os lados, é gente querendo meter a colher de todos os lados, como diz o bom português, né? O palpiteiro, aqueles pitacos, né? Não, faz desse jeito, faz daquele outro jeito. Não vai, comigo não deu certo. Aqueles comentários. E aí, doutor Ivan, como lidar com essa questão da ansiedade?
ansiedade, né? Porque tem gente que é extremamente ansioso e pensa, nesse momento fica pior ainda. Como lidar, como não machucar as outras pessoas que estão lhe dando esses famosos pitacos? Nem se deixar ser machucado. E nem se deixar bem. Olha, Lu, Daniel, a ansiedade é uma questão que a gente não tem como fugir nesses momentos, né? O pior é que, às vezes, a mesma família não ajuda a acalmar essa ansiedade, né? Parece como que contribui, às vezes, um pouco mais. E não só a família, também amigos, né? Próximos que começam a dar esses palpites, né? Agora, não tem como fugir da ansiedade. A ansiedade está presente, é uma emoção, ela está presente em todos os eventos importantes da nossa vida, né? Agora, eu estou falando da ansiedade normal, né? Dessa ansiedade que a gente sente uma vez na vida, outra vez na morte, que a gente consegue administrá-la, né? Agora, o problema é quando aparece essa ansiedade descontrolada. Essa ansiedade descontrolada é uma emoção que pode ser o melhor ingrediente para um caos. Eu já vi muitos noivos que, por causa de toda essa ansiedade, nessas mudanças que vêm acontecendo no noivado, ficam praticamente em choque, ou explodem, ou não conseguem avançar, ou sofrem um síndrome de pensamento acelerado, né? Então, se está com ansiedade e está noivando, e a ansiedade está muito maior do normal, então respire profundo, se acalme, talvez você precise conversar com essa emoção chamada ansiedade e pedir para ela dar um passo para trás, né? Porque está atrapalhando a tua vida, né? Faça uma caminhada ao ar livre para poder desestressar, né? Poder tirar da tua mente os pensamentos negativos. Tente organizar as ideias, reavalie o seu planejamento, se está certo, não está certo em alguns aspectos. Se for necessário, peça ajuda, né? Agora, se em últimas isso não ajudar, então procure um psicólogo. Se for adventista e se for colombiano, ainda melhor. Já ficou propaganda no fundo, fica a dica. Fica a dica. Agora, doutor Ivan, é algo interessante que acontece, até que já foi mencionado aqui, é que nessa hora, né, pessoas bem intencionadas, até mesmo da família, dos amigos, todo mundo quer colaborar, né? E a gente sabe que muita gente que vem tentar ajudar acaba atrapalhando. E sabemos que a vida do casal, depois, quando acaba aquela questão do casamento, vai ser somente o casal ali. Então, a minha pergunta é, como é que o casal ele deve dosar nessa questão de receber a ajuda, de ouvir as pessoas, por mais que sejam pessoas mais próximas, como os pais, irmãos, amigos próximos, sem ter aquela interferência que talvez possa ser prejudicial para aquele momento sozinho depois, para não ficar nem dependente e nem a pessoa não ter aquela questão de saber tomar uma decisão depois, né, quando tiverem só os dois. Como dosar essa participação das pessoas para esse momento tão importante, seja para o preparativo, seja para as decisões que tomar profissionalmente, na questão da casa, na questão da profissão. Como é que deve ser o casal ali, esse entendimento? Porque já são duas pessoas diferentes, né? Já pensa, o casal já é diferente. E ainda tendo mais pessoas opinando, como é que deve ser o comportamento do casal nesse momento? Olha, isso é mais comum do que a gente imagina. Essa semana mesmo eu tive uma pessoa aqui que me procurou precisamente com esse detalhe, né? Agora, o que eu aconselho, o que eu vou falar, praticamente é a poupar de você, noivo ou noiva que nos está escutando, de uma consulta, olha só. Olha, aí, gente, já é 0800. Estamos ajudando para que as finanças não corram um risco no noivado e no casamento. Né? Olha só, olha o conselho que eu vou dar. Escute respeitosamente, né? Porque vai vir palpites, opiniões da família, de amigos, né? Da sogra, do sogro, dos pais, né? Então, escute respeitosamente e responda. Depois de que você escutou, responda. Obrigado pela sua opinião. Vou conversar com o meu noivo, minha noiva, e vamos analisar juntos. Essa vai ser uma excelente oportunidade para começar a criar limites no casamento, que vai vir no futuro. Especialmente para a família, né? Que a vezes é difícil, né? E, de passo, também determinar um protocolo conjugal para tomar decisões. Isso é muito importante no noivado, se tratar, né? Aplicá-lo, se for possível, para levá-lo para o casamento de por vida, né? Um protocolo para tomar decisões. As decisões definitivas, incluindo no noivado, devem ser tomadas entre o noivo e a noiva. Né? E no casamento, pois claro, né? Pelo esposo e a esposa. Às vezes a gente vai ter que escutar, né? Alguma opinião fora do casamento, né? Mas é melhor a gente conversar antes, né? Para poder tomar uma decisão definitiva, né?
Se você está escutando muito barulho e opiniões por fora, está ficando estressado com isso, não, escute respeitosamente, né? Tome nota, se for possível, dessas observações. Pode ser que algumas sejam muito valiosas, algumas coisas a gente não consiga enxergar em meio de toda essa ansiedade, todo esse turbilhão, né? Mas fale respeitosamente também. Obrigado pela sua opinião. Vou conversar com meu noivo, com minha noiva, e vamos analisar a sua opinião, a sua sugestão. Coisa boa, né, Lu? Ou Muito seja, legal. a decisão sempre deve ser do casal, né? É o momento até realmente de ter essa administração, porque sabemos, como o doutor já passou para a gente aqui, a vida conjugal já começa ali, nesse momento, né? Da Sim. questão da tomada de decisões madura entre os dois. Ou seja, não é de um, dos É dos dois. dois. E a gente percebe, é dois. interessante, enquanto o doutor Ivan falava, que a importância do diálogo, né? Verdade. Sempre conversado aí entre o casal, e aí, como ele sempre diz, eu achei interessante, respeitar a opinião do outro, ouvir, mas sempre dialogar ali, Verdade. conversar. Isso é bem interessante. Olha, você que é noivo, que é noiva aí, já tá anotando, né? Sabe aquele caderninho, aquele diário de casamento que você tem, que, né, faz o planejamento? Já separa uma página ali para anotar essas dicas, porque eu tenho certeza que vão ser preciosas. E vem mais uma dessas, Mendes, porque pensa só, ó, doutor Ivan, tem ali, como o Mendes disse, duas pessoas diferentes que têm personalidades distintas, estão vivendo um momento que ainda não viveram, é tudo novo. E aí vem a questão dos conflitos, das crises dentro do relacionamento. A gente já vai partindo do noivado para os casados já agora. E eu sei que isso tem muito a ver com o seu material também, né? Como trabalhar esses conflitos e essas crises dentro de um relacionamento para não ficar perguntando, a culpa é sua? Será que a culpa é minha? E aí? Olha, eu sempre trabalho a prevenção, né? Mas naturalmente a gente sempre encontra para resolver, né? A gente gostaria de não encontrar conflitos para resolver. A gente gostaria mais que as pessoas se conscientizassem com a prevenção, né? A prevenção no casamento onde acontece, começa no namoro e especialmente no noivado, né? Por quê? Porque, por exemplo, no noivado é uma oportunidade muito boa para a gente ler a respeito do casamento, né? Fazer-se algumas perguntas antes de casar, fazer alguns combinados que são importantes antes de entrar no casamento, de tal forma que não cheguem de surpresa em certas situações, né? Mas, especialmente, eu quero mencionar isso, ó, fazer um curso de noivo é muito importante, né? Com um profissional preparado e com experiência, né? Porque eu tinha um casal que conheci que eles fizeram um curso de noivos com o pai dele, né? Não tem como fazer um curso de noivos com o sogro, né? Ou com o pai, né? Tem que ser uma pessoa preparada e com experiência, né? Eu aconselho fazer esse curso de noivos não em forma coletiva, porque hoje em dia normalmente se faz um curso de noivo coletivo com muitos casais de noivos. Eu aconselho assim fazer os três, né? O noivo, a noiva e o instrutor. Agora, o instrutor pode ser um pastor, né? Se você é de uma igreja adventista ou outra, né? Sacerdote, se for católico, né? Um psicólogo, o psicólogo ele também está preparado para fazer um curso de noivos, com certeza, especialmente aqueles psicólogos que trabalham com família, nem todos trabalham com família, um terapeuta de casais que também possa fazer um curso de noivo, né? Mas se preparem, casamento é um constante aprendizado. A gente não consegue aprender tudo no curso de noivos, mas vai ajudar a evitar muitos problemas. Se casarem e não estão conseguindo resolver os conflitos, administrar essa situação que está trazendo estresse, esse pode ser um claro sinal de que estão precisando de ajuda. Há uma preparação, sim, que se pode evitar muitos conflitos, mas vai ter conflitos que não se preveram, né? Então, vai precisar, com certeza, uma ajuda, especialmente profissional, né? Doutor Ivan, agora falando sobre a questão de prevenção, né, que aí é uma pergunta que eu quero estender também, tanto para noivos quanto para aqueles que já estão casados hoje. Tem um ditado que diz que o barato, o combinado não sai caro, né? É o famoso, o combinado não sai caro. Então, nesse momento de noivado ali, existe uma combinação, aquela conversa, né, como o senhor já apresentou para a gente, que eles devem se conversar ali, combinar as coisas. Mas, aí a minha pergunta é, muita gente, como a pessoa está empolgada, está ali ainda vivendo a paixão dentro do próprio noivado, tem coisas que a pessoa combina, mas que de fato lá dentro, eu combinei e falo com você agora porque é só para a gente poder, beleza, casar. Mas aí lá na frente no casamento, eu imagino que no seu consultório deva receber muita gente assim, mas isso aqui é antigo, né? Mas ela sabia ou ele sabia.
a minha pergunta é, esses combinados, né, principalmente na questão de temperamento, até mesmo na parte financeira que seja, na parte profissional, de filhos, como é que a pessoa deve se preparar para isso, né? O casal deve se preparar para esses combinados e aquele que fez um combinado, ou aqueles casais que fizeram combinados, e hoje estão vivendo ali a quebra de contrato, digamos, dentro do casamento. Como é que deve resolver essa situação, doutor? Então, os conflitos no casamento se devem resolver com calma, inclusive quando um dos dois quebrou, talvez, o pacto combinado que se fez no noivado, né? Hay que resolver com amor. Entender que nós somos seres humanos que mudamos todo o tempo, né? Então, eu não sou o mesmo de hoje, não sou o mesmo amanhã, né? E as circunstâncias também não são as mesmas que existiam no noivado. Mas se o noivo, o esposo ou a esposa quebram o que foi combinado no noivado, então isso quer dizer que alguma coisa está acontecendo, né? Ou alguma coisa não ficou clara lá no noivado, né? Então essas variáveis elas acontecem, são raras, mas elas aparecem, né? Quando aparecem, então é bom se sentarem, conversarem, reavaliar o combinado e por que não, se tiverem que fazer um combinado diferente, façam, né? Isso não quer dizer que uma camisa é força, né? Se os dois concordam em fazer um combinado diferente, então está bem feito. Agora, quando um muda, aí é um problema, né? Aí já é um problema de caráter, um problema de intransigência, né? Aí não é muito aconselhável seguir nessa situação, né? Hashtag fica a dica, viu, Lu? Não, Combinado, ó, cuidado com o combinado aí, nesse momento de noivado ali, porque tem que cumprir. Não, e a gente aprende também que essa fase de namoro não é fase de ficar escondendo mais nada, né, gente? Para aí de ficar tentando fingir quem você não é, porque aí já não dá mais. A gente já precisa. Depois vai casar e vai ver do mesmo jeito. Não tem jeito. Como o doutor Ivan disse aqui, vai aprendendo a cada dia, vai descobrindo coisas novas a cada momento. Então, nada de ficar escondendo no noivado, não. Senta, conversa e vão juntos construindo, né? Seja claro. Né? Mendes, e agora a gente falou no começo. Pode falar. Tenho aqui um exemplo sobre isso. Eu tinha um casal que eles, antes de casar, o esposo perguntou, você ronca? E daí ela falou, não, saiba não. Daí ele comprou que realmente não roncava, né? Perguntando para os amigos, amigas de quarto, né? E daí, quando chegou no casamento, depois de um tempo, ela começou a roncar, né? Daí não tinha como depois descombinar tudo isso, né? Mas eles se adequaram, né? Foram flexíveis, né, com a situação e com o tempo, e aí conseguiram continuar, né? Sem nenhum problema, sem nenhum conflito, né? Olha aí, é um baita exemplo, gente. Parece uma coisa assim, né, do corriqueiro do dia a dia, mas isso é interessante até para a gente ver que dá para adaptar depois, só tem que querer, né? Tem que querer, é verdade, imagine só, né? Vamos lá, Lu. Mas falando aqui, a gente começou falando do livro e eu vou perguntar um pouquinho sobre ele agora, porque a Berenice já passou falando aqui também quer o livro. Então, assim, já tem ouvinte querendo descobrir um pouco mais sobre esse livro. Quais são os assuntos, assim? Faz um resumo aí para a gente, doutor Ivan, do que é trabalhado nesse livro? Então, eu trabalho como tema principal nesse livro a culpa. Isso porque todas as pessoas que eu atendi dentro da terapia de casal, na minha vasta experiência de 15 anos, eu sempre encontrei que sempre chegava um culpando o outro, né? A culpa é dele, né? E dificilmente encontrava. Eu não me lembro antes de escrever o livro um casal que chegasse um falando a culpa é minha, né? Sempre a culpa é do outro, né? Então eu trabalho no livro, eu trabalho ali na base da culpa, né? Agora eu coloco ali vários temas. Eu coloco, por exemplo, a culpa é dela, a culpa é dele. Será que a culpa é da sogra? Será que a culpa é dos filhos, né? É do dinheiro? Eu abranjo assim diferentes temas na base da culpa para conseguirmos entender que é muito importante entender que o casamento não é de um somente, né? Que não somente é um fato, há um contexto também a entender dentro do casamento. Muito bom. Estou super interessado, Lu. A Berenice e o mundo aqui, ó, já está querendo saber como ter acesso a esse material. É verdade, doutor. Como é que a gente faz para ter acesso ao seu material, ao livro? Então, eu tenho minha loja virtual. Eu vou deixar, vocês depois podem deixar aí, vou passar para vocês o link da minha loja virtual, é advsoluções.lojavirtual.com.br. Daí vocês podem acessar ou podem me procurar no meu Facebook, Ivan de Mansilla, né? Ou no meu canal YouTube, que também tem um canal, aí estão todos os dados de como podem adquirir o livro.
para que possam ter esse material valioso para ajudar mais o seu casamento. E é mais, eu também uso esse livro para curso de casais. Curso de casais e também curso de noivos, que é muito interessante. Então, só repetindo aí para quem quiser, vai lá nas redes sociais ou no canal do YouTube. É Ivan de Mancilla. Como que escreve isso, Lu? Mancilla. Ficou fácil aí? Qualquer dúvida, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp que a gente te ajuda também, né, Mendes? Verdade, a gente manda o link para você também, para você ter acesso a esse material riquíssimo e com certeza vai fazer a diferença na sua vida, no seu relacionamento, você que é noivo, você que já está casado. É muito importante estar sempre se atualizando, né, doutor Ivan? É importante que o casal tenha esses momentos de conversa, de pesquisa, porque a cada momento, como o senhor falou, né, as pessoas vão mudando, a gente vai mudando, né, com o tempo, e é preciso se conhecer mais para conhecer também o outro, né, doutor? Daniel, inclusive, qual foi o objetivo que a gente teve com a minha esposa escrever esse livro? Primeiro porque a gente sabe que é um universo bastante grande a respeito desse tema, né? Mas é porque a gente sabia que algumas pessoas, talvez por vergonha ou por talvez questões financeiras, não iam ter acesso a informações que a gente tem dentro de uma terapia de casal, né? A gente escreveu cada capítulo como se fosse uma terapia de casal, uma sessão de terapia de casal. Então, a pessoa, olha, vai ter ali um material muito bom, muitas das coisas que se falam ali são coisas que eu falo para meus pacientes, eu até uso esse livro como parte da terapia de casal. Olha que legal, né? Um casal escrevendo para outros casais. Coisa Isso é interessante, maravilhosa, deve né? um conteúdo rico mesmo. Riquíssimo, não tenho dúvidas disso, hein, Lô? Então vale a pena, então você que quer saber mais, quer enriquecer aí o seu relacionamento, você que quer se preparar para ter um relacionamento saudável, como o doutor disse nele, a prevenção, ele trabalha a prevenção, né? Isso é A prevenção importante. sempre é o melhor remédio, como todos dizem, né, doutor? A prevenção sempre é o melhor remédio. Mas se você que já está aí no processo, está com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, vai lá, se Já vai consulta, também. porque também vai fazer a diferença na sua vida, né, Lô? Muito bom. E a melhor prevenção é conhecer, se informar, né? Muitos casais se encerram porque não se informam com antecedência. Inclusive, a gente, depois de casar, a gente deve continuar se informando. Nossa, eu não paro de ler e me informar a respeito do casamento porque eu também preciso, né? Como esposo, né? Então, é muito importante se informar, ler, estudar. Se não encontrar a resposta, perguntar para pessoas que possam dar uma resposta bem exata, né? Para solucionar o problema. Muito bom mesmo. Aqui, ó. Já estão pedindo aqui o link, depois eu passo para eles. Então, pego com o doutor Ivan e passo para eles. Doutor Ivan, muito obrigada aqui pelas informações, por esse bate-papo. Com certeza, nossos ouvintes já saíram daqui com conhecimento a mais. Ok, obrigado a vocês e um prazer. Prazer, doutor. Um grande abraço. Que Deus continue abençoando aí o seu trabalho, tá bom? Junto a esses casais que precisam, né? As pessoas, não só casais, mas todos nós que precisamos nos relacionar bem, né? Que Deus continue abençoando aí o seu trabalho, doutor. Igualmente para vocês. Muito obrigado. Obrigado.